Bora que bora, galera, para a última parte, pelo menos desse primeiro mês da planilha. Bom, a gente já fez as receitas, os investimentos e as despesas fixas. Então agora falta só a gente lidar com o que você ia destinar para o seu lazer, entretenimento e desejos, que na verdade eu chamo isso de seu estilo de vida, né? Com o nosso perfil de investidor iniciante, ficaria disponível 25% da sua renda para alocar aqui nas ações, né, que você vai eleger para o seu estilo de vida. Então, primeiro vamos calcular quanto que é esses 25%. É 25% das receitas. Então, vamos lá. Sinalzinho de igual para a planilha entender que vem uma fórmula aqui. Aí agora vamos achar lá o endereço de onde está o total de receitas. O total de receitas está aqui, ó, coluna B, linha 8. Então vamos escrever lá B8, ó, apareceu B8, vezes, que é o asterisco. Se eu quero 25%, isso é 0,25. Ao dar o Enter, ele vai calcular 25% das minhas receitas. Então a gente teria R$ 810 disponíveis para o seu lazer e o seu entretenimento, desejos, enfim, seu estilo de vida. Bom, eu acho que uma coisa importante para quem pode é gastar com uma academia ou poder fazer exercícios. Hoje em dia eu acredito que uma Smart Fit da vida você gaste uns 100, R$ 150 para frequentar ela durante a semana. Ou se não for a Smart Fit, que seja outras academias similares aí que oferecem mais ou menos coisa. Então vou investir 150 aí numa academia, porque se você está fazendo exercício, você está cuidando do seu corpo, você não fica doente, e não ficando doente não gasta com remédio, que é bem pior. Cada vez que você pega uma gripe, um negócio é mais de 100 conto aí. Entretenimento. Entretenimento, vamos colocar aqui que no final de semana, em média, o cara vai destinar uns R$ 200 por semana. Ah, mas daí já vai dar 800, vai acabar com o meu, vai estourar. Não dá para ter um final de semana chique assim. Então vou ter que gastar uns R$ 100 por fim de semana. E aí pode ser uma feijoada, pode ser um jantarzinho, pode ser um show, alguma coisa assim. Então 100 por semana daria uns 400 por mês. Já inclui bebida também, se o cara bebe alguma coisa. Além disso, vamos falar de desejos. A pessoa quer viajar no final do ano. Então vamos supor que você queira gastar, guardar, né, para uma viagem de R$ 2.400, que aí fica fácil. 2.400, se for 100 por mês, vai dar 1.200, 2.400, 200 por mês. Aí, então estouro o que eu tenho disponível para lazer e entretenimento e consigo cuidar da saúde, fim de semana fazer uma gracinha e de viajar pelo menos uma vez por ano. Então agora vamos botar o contador aqui do total de despesas com lazer e entretenimento. Claro que se você quiser colocar outras aqui que você julgue importante, é só você ir acrescentando e listar os valores mensais que você vai destinar a cada item, tá? Vamos contabilizar aqui. Bota o sinalzinho de igual para a planilha entender que vem uma forma. E agora vamos escrever soma ao endereço. A primeira despesa com estilo de vida está lá no B44. Então eu digito aqui B44, ou clico em cima, dois pontos para indicar o até onde vai ser somado, e aqui eu vou colocar para somar até uma linha antes desse contadorzinho. Então vai ser o B53. Não esquece que, ó, deu erro aqui. Vamos ver o que eu escrevi errado na forma. Ah, olha aqui, ó, ficou em branco, não apareceu o
53 quando eu apertei. Não tem problema, vamos consertar aqui. Ó. B 53. Nota que quando você corrige, ele já destaca aqui os valores que você estão somados todos. E aí fechou parênteses, manda a bala, dá o Enter e ele vai calcular corretinho. Somou todos os valores, deu 750. Então agora, para finalizar, a gente precisa fazer a contabilidade de tudo que a gente anotou nos contadores anteriores, para a gente saber o saldo de dinheiro no final do mês, se vai sobrar dinheiro, se vai faltar, ou se você vai acabar o mês no 0 a 0, tipo corrida dos ratos, sabe? Vamos ver lá, então. Total de receitas. Vou mandar ele só repetir o valor que está lá no total de receitas. Onde é que está esse total de receitas? Vamos subir aqui. Aqui é no finalzinho da planilha da parte verde. Coluna B, linha 8. Então vou botar B8 aqui, ele vai repetir o valor que está aqui. A grande vantagem de você automatizar a planilha é que cada vez que você mudar aqui o valor das receitas, já corrige automaticamente esse cara e lá embaixo também. Senão, se não fosse automatizado, cada vez você ia ter que estar digitando e apagando e fazendo as contas na mão para botar os resultados. Assim, a planilha já puxa direto para você. Agora aqui, o total de investimentos. Não esqueça de colocar o sinalzinho de igual para a planilha entender que vem uma fórmula, porque ela vai buscar um dado em algum endereço que você vai indicar. Olha aqui o total de investimentos. No caso aqui, eu posso colocar tanto o total da reserva de emergência, porque nessa primeira planilha o único investimento que se tem é a reserva de emergência, mas já pensando na ideia da segunda, que aqui vai ter outros tipos de investimento, vamos colocar o total do patrimônio atual. Que daí se tivesse investimento de ações ou de fundos imobiliários aqui, seria acrescentado. Está na coluna B, na linha 17. Então é só digitar o B17, dar o Enter, que ele vai puxar o valor que tiver aqui lá para baixo. Belezinha. Agora, vamos para o total de despesas. Total de despesas, aí você tem que lembrar que o que compõe essas despesas suas. Bom, as despesas que eu tenho no mês incluem o quanto que eu vou investir. Claro que esse investimento, né, é um valor que está gerando renda no teu futuro, mas todo mês você tem que se pagar. Assim que entrou o dinheiro da receita, esse dinheiro que vai para a reserva de emergência, ele sai dali, né? Então é uma despesa que você tem, mas é uma despesa que é pensando no teu futuro e que vai gerar rendimento só. Vai gerar uns 62 aqui só em um mês. Mas você tem que contabilizar isso como despesa, porque na verdade justifica para onde vai parte das receitas que você recebeu no mês. Então eu coloco aqui o valor da reserva de emergência, que está na coluna B e na linha 10. Na próxima planilha, quando tiver fundos imobiliários e ações, aí o valor que você vai investir em fundos e ações, você também coloca. Só que não é só isso. Agora eu vou somar isso às despesas fixas que eu tive, e aí lembra que você está pegando sempre os valores totais. Total de despesas fixas está aqui na coluna B, linha 48. Então digita aí B48 ou clica em cima. E mais ainda, o total que você vai investir ou gastar, né, com seu custo de vida, que engloba lazer, entretenimento e desejos, que está aqui na coluna B, na linha 54. Isso fecha as tuas despesas. Ó, já deu um BOzinho aqui. Pelo que eu estou vendo, o total de despesas deu mais que o total de receitas. Se isso acontece, a gente está ferindo a primeira regra do investidor. Você não pode gastar mais do que aquilo que você recebe. Então a gente vai ter que rever alguma coisa aqui e reduzir os valores. Vamos repensar o que pode ser revisto. Investimento não, porque a gente já está investindo muito pouco, só 5%.
Agora, nas despesas fixas, o que dá para a gente reduzir? Eu acho que se a gente tirar essa parte de livros, não é o ideal, mas tem muita coisa que hoje em dia a gente pode acessar informações na internet, com canais, livros, né, e conteúdos que estão disponíveis, então não precisa gastar R$ 50 com internet. Água, se você vai morar sozinho, também acho que aqui, se o cara fizer uma economia, cuidar, dá para gastar só uns R$ 50. Na luz eu botei 180, mas também se o cara cuidar e não usar demasiadamente, acho que dá para reduzir para uns 150. Vamos dar uma olhadinha para ver se isso aqui já foi o suficiente para dar no mínimo 0 a 0. Lembra que eu falei em sala é difícil? Imagina você está fazendo aqui uma simulação como se você começasse a sua vida adulta com 2 salários mínimos. Isso é uma situação privilegiada, né, em relação à maioria das outras pessoas que normalmente quem termina só o ensino fundamental e médio começa com um salário mínimo. Então imagina, pior seria se fosse só um salário mínimo. Ó, você vê que ainda não deu. O total de receita 3.240 e o total de despesas está 3.312. Vamos ter que cortar mais. Não dá para cortar investimento. Vamos ver aqui no nosso estilo de vida. Academia 150, fim de semana 200 e viagem 200. Vamos reduzir um pouquinho aqui na viagem. A gente não vai ter 2.400 mais por ano para fazer a viagem, mas vamos reduzir para 150. 150 vezes 10 meses vai dar 1.500, só que tem outros 2 meses, 300, você vai ter 1.800 para fazer a tua viagem. Sei lá para onde você vai querer ir, mas vai ser isso. Ainda não deu. Tem que reduzir no fim de semana. Ao invés de 100 por fim de semana, vamos botar 80. São 4 semanas, então vai ser 320 por mês no fim de semana. R$ 80 por cada fim de semana. Agora já deu. A gente tem 3.240 de receitas, 163,62 de investimento e o total de despesas 3.182. Agora aqui a gente vai pedir o saldo do mês. O que é o saldo do mês? Vamos botar o igualzinho para a planilha saber que vem uma conta. O total saldo do mês é o total de receitas, que está aqui na coluna B, linha 55, menos o total de despesas, que está na coluna B, linha 57. Então chegamos no final desse primeiro mês, sobraram míseros R$ 58. Mas isso que sobra, pelo menos sobrou, né? Já vira o saldo inicial do mês seguinte. Então vamos guardar aqui o endereço B58 é o saldo do mês anterior. Então lá quando for começar o segundo mês, né, o primeiro mês após você começar a investir, aqui saldo do mês anterior, você vai botar o sinalzinho de igual e agora B58 para ele puxar o valor lá do final do saldo desse mês anterior. E aí você dá um enter aqui. Puxou lá os R$ 58 que a gente tinha no final. E agora a gente vai começar a construir o segundo mês, certo? Vou parar esse vídeo por aqui para não ficar tão longo e ao longo da semana eu vou te mostrar como preencher o segundo mês, o terceiro, um mês após você ter iniciado, na verdade, 2 meses, 3 e as demais casas. Mas a ideia básica está aqui. O importante é você aprender a ensinar a planilha como calcular as coisas direito, porque agora tudo fica muito fácil, a maioria das coisas se repete. No investimento aqui você vai ter que tomar um cuidado porque já existe um certo valor do mês anterior, e esse valor que você lançar agora tem que ser acrescido ao que já tinha, né? Você não pode esquecer dele. Mas eu vou te dar as dicas depois ao longo da semana de como fazer isso. Por hora, era só. Um abraço. Tchau, obrigado.